Bem, então esse vídeo aqui é para responder a Paula Marisa, né? Ela decidiu que agora ela vai começar a fazer toda semana vídeo para falar de religião. E eu já vi que o que ela gosta é de falar mal do catolicismo, né? Para ela toda igreja protestante está certa, menos a católica. Eu já tinha feito um vídeo aqui, um hangout, respondendo o primeiro vídeo dela, mas ela não... Pelo jeito é desse pessoal que gosta de ficar em panelinha, né? Então ela não se envolve com essa gentalha. Ela gosta de responder canal grande, né? Tem que ser igual dela ou maior, né? Gosta de panelinha. Então ela respondeu o Conde. Eu não ia responder esse vídeo dela porque o vídeo ela fez desafiando o Conde, né? Para responder a ela. Só que como não veio no meio do vídeo dela lá, ela falou que se algum cristão puder me mostrar, poder me provar, então faça isso. Então eu, como cristão, apesar de ser católico, né? Eu vou contestar esse vídeo dela. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque é muita coisa. Porque protestante é assim. Protestante, eles usam a tática, a técnica calvinista de debate. Eles vêm, jogam um monte de pergunta em cima de pergunta e não respondem nada. Eles gostam só de fazer pergunta. Enche você de pergunta. Então, como eu não gosto de fugir de debate, eu vou responder. Eu não vou comentar o sola escritura, que ela fala no primeiro vídeo dela e ela defendeu aqui também, porque é um tema de um outro vídeo que eu vou fazer mais para frente, sola escritura. E eu não vou falar também sobre os 10 mandamentos, os mandamentos lá do Antigo Testamento, que também é um tema de um outro vídeo que eu vou fazer. Eu vou responder então ali a partir mais ou menos do momento ali do 9 minutos do vídeo dela para frente ali. O início eu não vou responder porque é tema de outro vídeo meu. Então vamos lá. Mateus 16. Então ela fala a respeito da primazia de Pedro e fala que toda a nossa doutrina em cima da primazia de Pedro está fundamentada ali em Mateus 16. Vamos então ao Mateus capítulo 16, né? Você fala lá que menciona até o subtítulo lá, mas subtítulo, capítulo, versículo, essas coisas, é coisa bem recente, Paulo. Na época de Jesus não tinha nem subtítulo, muito menos capítulo e muito menos versículo. Uma coisa que eu não sei se você sabe, mas esse negócio de falar que Jesus edificou a igreja em cima da confissão de Pedro, põe uma coisa na cabeça de vocês aí que é protestante. Isso que vocês todos repetem feito papagaio, como se fosse um dogma, e quer empurrar pra gente que é católico como se fosse inspiração de vocês mesmo. A gente não é burro, cara. A gente que estuda história, a gente, né, menos, não julga a gente tão burro assim. Essa interpretação, ela foi feita primeiramente lá por volta do século V, com Santo Agostinho. Foi Santo Agostinho que fez isso aí. Para ser mais específico, eu anotei muita coisa aqui, porque muita coisa eu não ia conseguir lembrar, né? Para ser mais específico, Santo Agostinho, nos sermões de Santo Agostinho, ele faz essa interpretação que vocês fazem aí, né? Para ser mais exato, no sermão número 26, sermão de Santo Agostinho, número 26, parte 1. Ele faz exatamente esse comentário que vocês fazem. Só que quem que fuçou lá, quem foi o protestante que foi fuçar lá em Santo Agostinho e trazer isso para o protestantismo, fez isso como eles costumam fazer com toda a Bíblia. Eles pegaram um texto, tiraram do contexto e trouxeram para a apologética de vocês, apologética protestante. Porque se você vê no mesmo livro dos Sermões de Santo Agostinho, você lê também o sermão
número 295, número 2, ou você lê todo o contexto onde está ali o sermão número 26, você vai ver que Agostinho ele faz isso e depois ele mesmo rebate esse pensamento. Ele cria um argumento, depois eles criavam um contra-argumento para fazer um debate de ideias ali, né? E depois ele destrói esse contra-argumento aí. Provavelmente os hereges lá da época usavam esse argumento aí que vocês usam hoje. Santo Agostinho pega, usa ele também, e logo em seguida ali, se você ler o texto no contexto, Santo Agostinho ele destrói esse argumento. E se você for ver no sermão de número 131:10, ele acaba dizendo que aquela famosa frase de Santo Agostinho, Homo locuta, causa finita. Então estude os sermões de Santo Agostinho e você vai ver. Isso aí não é coisa de hoje. Esse negócio de Jesus fundou a igreja em cima da confissão de Pedro é coisa criada lá por Santo Agostinho. E o próprio Santo Agostinho contra-argumentou isso. Isso é uma falácia, é uma idiotice falar que fundou em cima do argumento, né? Aí vocês, para fundamentar isso, vocês usam toda a problemática da tradução ali do original. Então vocês pegam o grego, pegam o latim, pode pegar até mesmo o português, e aí vocês traduzem lá e mostram que não, para falar com Pedro, Jesus usou uma palavra que é Petros, e para falar sobre a pedra, Jesus usou outra palavra que é Petras. Uma coisa assim, eu nem sei se é essa a tradução certa mesmo. Aí você trazer para o português, vai ter a mesma problemática. Porque Jesus usou Pedro, a pessoa que traduziu do original e escreveu em grego, traduziu Pedro como Petros e pedra como Petras, exatamente porque Pedro é masculino e pedra é feminino. É simplesmente por isso. No caso ali, São Mateus, né, escreveu ali em grego, original grego. Usou uma palavra para Pedro e outra para pedra, porque uma é masculino e a outra é feminino. A mesma forma em português. Tu és Pedro, e sob essa pedra. Jesus nem ia falar, você é pedra e sobre... Agora, para resolver esse problema, essa problemática da tradução, você tem que ir no original, realmente no original, como foi dito. Esquece o grego, esquece o latim, esquece o português. Jesus falava o quê? Jesus falava grego? Jesus falava latim? Jesus falava aramaico. No aramaico, Jesus usou uma única palavra, tanto para Pedro quanto para pedra. No original, Jesus falou, tu és Kefa, e sobre essa Kefa edificarei a minha igreja. Ponto final. Tu és Kefa, e sobre essa Kefa. Kefa, Jesus usou a palavra Kefa. Kefas. Entendeu? Não usou grego, nem latim, nem português. Aí como que alguém... Se Jesus falando, tu és Kefas, e sobre essa Kefas edificarei a minha igreja, como quem estava ouvindo aquilo ali poderia entender diferente? Meu Deus do céu, não tem como entender de outra forma. Tu és Kefas, e sobre essa Kefas edificarei a minha igreja. Foi isso que Jesus usou, aramaico. Não tem como entender diferente. Ah, mas vocês católicos fundamentam somente nessa passagem aí, a primazia de Pedro? Não. Em toda a lista dos apóstolos do Novo Testamento, Pedro é sempre citado primeiro. Quando Paulo vai citar os apóstolos, primeiro Pedro, e depois Paulo fala assim, em primeiro Pedro, e depois ele vai citando os outros. E é assim no Novo Testamento todo. Pedro é sempre citado primeiro na lista dos apóstolos. Mesmo ele não tendo sido escolhido primeiramente. Ele não foi o primeiro a ser escolhido, mas ele é sempre citado em primeiro. Paulo chega a afirmar ainda que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu primeiro a Pedro e depois aos outros apóstolos, contrariando
os evangelhos, que diz que ele apareceu primeiro a Madalena, e depois apareceu para os discípulos de Emaús, e depois apareceu para os 12, todos juntos. Como é que você explica isso, Paulo? E é uma coisa que eu queria perguntar, como é que você interpreta isso? Paulo fala que Jesus apareceu primeiro a Pedro e depois aos 12. Os evangelhos falam que não foi assim a sequência de quando Jesus apareceu. Eu queria que você interpretasse isso e depois me respondesse, né? Você só gosta de perguntar, eu queria que você respondesse também. Mas não é só essa passagem. Tem outras passagens que fundamentam isso. Além de Pedro ser citado sempre o primeiro na lista dos apóstolos, nós temos lá João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, que Jesus fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você falou no seu vídeo, se eu não me engano, que o único pastor que nós temos é Jesus. Jesus deixa o serviço de pastorear para Pedro. Pedro é o pastor das ovelhas de Jesus. João, capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se isso não é ser pastor da igreja que Jesus deixou, então não sei o que é. Tem também Atos, capítulo 15, versículo 7. Pedro fala, em Atos 15, 7, Pedro fala, reunido, tava os apóstolos ali reunidos, não todos os apóstolos, mas estava alguns apóstolos reunidos, alguns anciãos também. Pedro fala, na frente de todos, fala em voz alta, ele toma a palavra e fala, vós sabeis que dentre vós Deus me escolheu, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra e se convertessem. Atos 15, versículo 7. Pedro fala, vocês todos sabem que Deus escolheu a mim, entre nós aqui, Deus escolheu a mim, para da minha boca os pagãos ouçam a palavra de Deus. Então não é só de Mateus 16, Paulo, você está desinformado, é todo um contexto. Tem todo um contexto ali. Aí você fala sobre a questão da pedra, né? Quem é a pedra? Você fala que Jesus é a pedra, não tem outra pedra, que Jesus é a pedra fundamental, Jesus é... Aí é uma questão de pura... Você tem que ir perguntar para um engenheiro civil, porque é questão de lógica, né? É questão de você não saber distinguir entre pedra fundamental, entre fundamento, você não sabe distinguir fundamento entre pedra angular, você não sabe o que é pedra angular, vai aprender o que é pedra angular, você não sabe o que é base. Então vamos lá, pedra angular, Jesus é citado como sendo pedra angular, em Atos 4:11, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, Jesus é mencionado como pedra viva. Em Lucas 20, versículo 17, novamente ele é mencionado como pedra angular, Efésios 2:20, ele é pedra angular também, novamente. 1 Coríntios 3:11, ele é fundamento. Então Jesus é pedra angular. Pedra angular é aquela que fica no canto, assim. Sabe? Isso é pedra angular. Fundamento é aquelas pedras que são cravadas na terra, para baixo, né? Para dar firmeza, para servir de fundamento. Isso aí. Agora vamos a Pedro, né? Você fala que somente Jesus é pedra. Em Gálatas 2, capítulo 9, versículo 9, Tiago, Pedro e João são colunas, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele fala que todos nós somos pedras vivas. Em João, capítulo 1, versículo 42, né? Pedro será chamado de pedra. Pedro, pedra, Quefas, né? Tanto em João 1:42, ele é chamado de Quefas. Quefas é pedra. 1 Coríntios 1:12, 1 Coríntios 3:22, 1 Coríntios 15, versículo 5,
Gálatas 1, versículo 18, Kéfas, ele é Kéfas. Sobre essa Kéfas edificarei minha igreja. Ele não é nem pedra angular, nem fundamento. Ele é a pedra sobre onde vai ser construída a igreja. Eu vou deixar, é uma coisa muito didática, eu vou deixar um desenho aqui depois para você entender, tá? A diferença entre uma pedra e outra. Né? Só lembrando, Pedro, é sobre Pedro que vai ser construído. Porque antigamente, para eles fazerem uma construção, construir uma igreja, um templo, qualquer coisa, eles costumavam fazer em cima de uma grande rocha. Então eles encontravam uma rocha que era firme, e ali eles construíam, subiam uma edificação. É como Jesus fala, se você edificar sobre a areia, ela vai cair. Então eles encontravam uma rocha e sobre a rocha eles edificavam. Jesus é essa rocha. A edificação é a igreja, é Jesus. Só que Pedro é a rocha. Questão de lógica, né? Mas vamos lá. Sucessão apostólica. Você fala que na Bíblia não tem sucessão apostólica? Pelo amor de Deus, que Bíblia que você lê? Está muito adulterada a sua Bíblia para você não achar sucessão apostólica. Eu vou dar uma dica. Paula, você vai lá em Atos. Eu não sei se você leu ainda o livro de Atos. Vai estar logo no início ali. Você vai em Atos, capítulo 1, versículos ali. Os versículos chaves. 16, 17, 20 e 26. Você vai ver uma sucessão apostólica. Você vai ver ali um apóstolo sendo sucedido, né? Então eram 12, Judas morreu, ficaram 11. Aí eles falaram, não, alguém tem que substituir Judas. Quem? Ah, tem que ser alguém que estava com nós desde o início. Então eles lançaram sorte sobre Matias e uma outra pessoa, e a sorte saiu sobre Matias. E Matias sucedeu Judas. Olha, é uma sucessão apostólica, que coisa, você não viu? Precisa estudar um pouquinho mais. Aí você fala também que Paulo recrimina Pedro. Paulo recrimina o comportamento de Pedro. Paulo não recrimina nenhum ensinamento que Pedro deu. É o comportamento, ele estava se comportando mal, né? E Jesus fez a mesma coisa com os fariseus, por exemplo. Os fariseus, eles eram os responsáveis ali pelo depósito da fé do Antigo Testamento. Jesus fala a mesma coisa. Observa Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3. Observe e faça o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Isso se aplica também a Pedro, se aplica ao Papa hoje. Só que Pedro foi advertido por Paulo num comportamento errado que ele estava tomando, e não no ensinamento. Se você falar, Pedro ensinou uma coisa, Paulo foi lá e ensinou outra contrária, aí sim, mas era um comportamento. Pedro se comportou mal, por isso foi advertido por Paulo. Não tem nada a ver com a primazia dele, com a autoridade dele de ensinar. Aí você fala que Pedro não é o apóstolo mais importante? Isso eu já respondi também. Atos 15, versículo 7. Você se diz protestante por não aceitar a autoridade do Papa. Então, para você, todo mundo que não aceita a autoridade do Papa é protestante. Você está equivocado, não sabe muito bem o conceito de protestantismo, não, porque os ortodoxos também não aceitam a autoridade do Papa e a gente não chama eles de protestantes. Eles não são protestantes, é a igreja ortodoxa. Então, você está precisando melhorar seu conceito de protestantismo aí. Você também fala que estudou o Catecismo Pio X, né? Você está meio desatualizada. A gente usa hoje em dia o Catecismo do João Paulo II. E ele não é uma pergunta ali feito de perguntas e respostas. O Catecismo é um conjunto ali de obras, né, feita pelos cristãos ali ao longo dos tempos, os mais
as obras assim consideradas inspiradas, mais importantes, entendeu? É um conjunto de obras. Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon, São Tomás de Aquino, né? Santo Atanásio, Santo Inácio de Antioquia, São Justino Mártir. É isso que é o catecismo, é a nossa sagrada tradição. A nossa sagrada tradição está tudo ali no catecismo. E a gente usa o catecismo de João Paulo II, não o Pio X. Você está meio desatualizadinho, tá? Precisa se atualizar. Na Escritura só há um Pai, que é Deus, você fala, né? Ó, se você for ver lá Mateus 23:10, não está escrito para a gente não chamar ninguém de pai. Mateus 23:10 está escrito: não vos façais chamar de mestres, né? Porque só tendes um mestre, que é Cristo. Então, não tem nenhum lugar falando para não chamar ninguém de pai. Essa passagem fala para não chamar ninguém de mestre. No caso lá, rabi, não chamar ninguém de rabi. E papa não quer dizer pai, como você disse. Papa quer dizer assim, papa é um pai, é padre. Padre é pai, em italiano, em latim. Papa é um jeito mais carinhoso, é papai, paizinho. E a gente encontra lá em Lucas, capítulo 1, versículos 67 e 73, a gente vê Zacarias cheio do Espírito Santo, chamando Abraão de pai. Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17, Jesus se refere a uma mulher como filha de Abraão. Estevão, lá em Atos, capítulo 7, versículo 2, chamou Abraão de pai. Paulo diz que Abraão é pai de todos nós, lá em Romanos 4:16. Então era comum no judaísmo chamar alguns escolhidos por Deus ali de pais, de patriarcas. Patriarca, era comum no judaísmo. E esse costume continuou. No início do cristianismo ali, as pessoas chamavam os bispos de papas, né? Chamava de paizinhos. Ali Paulo, em 1 Coríntios 4, versículo 14, ele chama os discípulos deles de filhinhos. 1 Coríntios 4,14, meus filhinhos. Então era um jeito carinhoso de chamar o bispo ali, o líder da comunidade, de papai. Era comum. Se ele chamava de filhinho, lógico que chamavam de papai. Então era comum no início do cristianismo. Mas ali por volta do século VI, esse termo passou a ser usado somente por bispo de Roma. Mas inicialmente era comum. A gente vê nas escrituras Paulo chamando os seus discípulos de filhinhos. Filhinhos, papai, paizinho, papa. É comum. Chamar só Deus de pai. Todo mundo que chamava Abraão de pai. Abraão é Deus? Está condenado que não aceita os ensinamentos da igreja? Aí você fala, não tá, eu sou herege, porque eu não aceito os mandamentos da igreja. Realmente você é herege, Paulo, você é herege. Você não aceita os mandamentos da igreja? Você é herege. Aí, onde que está isso na escritura? Vai lá em Mateus. Mateus, capítulo 18, versículos 15 até os 18. Vamos ver se a igreja tem autoridade ou não? Né? Vamos ver que se a gente não ouvir a igreja, a gente está condenado ou não? Vamos ver aqui. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Então você vai lá, conversa com a pessoa não te ouviu, você vai lá, leva mais algumas testemunhas, a pessoa não te ouviu o ensinamento que você passou para ela. Se recusa a ouvi-los, dize-o a quem? Dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Quem é que bateu o martelo final lá? Quem que os cristãos tinham que ouvir? Segundo Jesus Cristo deixou ali o ensinamento. Eles tinham que ouvir quem? A igreja.
A igreja, a igreja. E como que eu vou ouvir a igreja se a igreja não tem uma instituição, não tem quem fale por ela? Eu vou ouvir vozes do além? É a igreja. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, na sequência aqui dessa passagem. E tudo que desligares na terra também será desligado no céu. É a igreja. E Jesus deixou autoridade ali para a igreja. Quem não ouvir a igreja, sinto muito, mas vai ser condenado sim. Vai ser condenado sim. Quer você queira ou não. Infalibilidade existe? Em matéria de fé e moral, sim. Quando o Papa exerce a faculdade de ligar dada por Cristo. Né? Conforme lá Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. É a sequência daquela passagem lá. Eu te darei as chaves do céu. Quem tem a chave? Para quem que Jesus deu a chave? Não foi para Pedro? Ou foi para a confissão de Pedro também? Agora Jesus deu a chave para a confissão de Pedro também, além de fundamentar a igreja em cima da confissão, deu a chave para a confissão também? Então o Papa não peca? Peca. Tanto o Papa peca, como ele se confessa. Toda semana o Papa se confessa. Vocês confundem o dom da infalibilidade com o dom da impecabilidade. O Papa tem o dom da infalibilidade. Quando ele exerce aquela função ali de bispo de Roma, né, de autoridade dada por Jesus ali de ligar o céu com a terra com o céu, religar, né? Religião, né? Religar vem disso, religião, ligar terra com céu, céu com terra. Quando ele exerce esse papel ali ele usa as chaves ali, ele ensina, doutrina, ele não erra. Ele não erra. Agora, ele não peca? Ele peca. É duas coisas diferentes. Infalibilidade, impecabilidade. Ele não tem impecabilidade, ele peca assim, o Papa peca. Se o Papa não errasse, eu ia ser obrigado a torcer por time lá da Argentina, que o Papa Francisco torce, né? Afinal de contas, ele não torce. Nesse caso, ele errou. E somente o Papa perdoa pecados? Não, somente Deus perdoa os pecados? Você falou, né? Sim, somente Deus perdoa os pecados. Mas através, enquanto nós estamos vivos aqui, né? Porque você é protestante, então você é gnóstica. Você não crê que nós aqui nós podemos buscar a santidade. Você acha que você como protestante e todo protestante gnóstico, você acha que o ser humano aqui está ferrado. Na parte espiritual, lá com Deus, nós aqui nós já estamos ferrados. Não tem como a gente buscar a santidade. Mas nós não, nós defendemos que Deus pode perdoar sim. Mas só que Ele pode perdoar aqui também, nossos pecados aqui, enquanto nós estamos vivos aqui, através das pessoas, através dos apóstolos. João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Olha lá. Agora, o que eu acho mais engraçado é que você dá um tiro no pé atrás do outro. No outro vídeo você usou lá Jesus repreendendo os fariseus, que os fariseus interpretavam as escrituras lá, e você usou isso para defender a interpretação das escrituras. Agora, de novo, Jesus repreende os fariseus, porque os fariseus fazem uma coisa de errado, e você pega essas coisas que eles fizeram de errado para defender. Em vez de você pegar um ensinamento, você pega uma parte ruim ali. Você pegou Lucas, capítulo 5, versículo 21, para defender algo que Jesus estava condenando. Lucas 5, 21. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados, senão unicamente Deus? Você usa esse versículo para afirmar que ninguém pode perdoar os pecados, somente Deus. E quem fala o contrário está fazendo uma blasfêmia. Você está falando a mesma coisa que os fariseus falaram para Jesus. Você está repetindo o que os fariseus falaram. Você tem ciência disso? Você está chamando aqui, segundo você, Jesus cometeu uma blasfêmia.
você está acusando uma coisa que os fariseus acusaram Jesus. É um tiro no pé. Você precisa prestar atenção nessas coisas aqui. Para quem faz apologética, tem que prestar muita atenção, senão você acaba dando um tiro no pé, porque se a pessoa lê isso aqui fora do contexto, vai na sua onda. Mas se a pessoa faz como eu, que vai lá e lê um versículo antes e um versículo depois e põe no contexto, vê que você deu um tiro no pé. Você está chamando Jesus de blasfêmio, porque os fariseus acusaram Jesus disso que você está acusando a gente. Imagens, né? Aí você entra na questão das imagens. É engraçado que você usa uma Bíblia adulterada. Eu vou falar uma coisa para você, Cláudia. Você quer estudar as Escrituras? Pega essa Bíblia sua, que com certeza deve ser uma tradução do João Ferreira de Almeida. Não vou falar para você jogar fora, porque nós católicos a gente venera as Escrituras, da mesma forma que a gente venera o magistério. Não joga fora, se desfaz dela, Cláudia. Se for uma Bíblia João Ferreira de Almeida, se desfaz dela, porque é muita adulteração que tem dentro dela ali. É muita coisa adulterada propositalmente para jogar protestante contra nós católicos. Tem vários exemplos. Eu só vou dar um exemplo aqui que é esse que você adora citar, Êxodo 20. Tanto você quanto os outros protestantes adoram. Êxodo 20. Você colocou um trechinho lá da sua Bíblia, onde fala lá em imagens de esculturas. Né? Só vou dar um parêntese aqui, para te dar uma dica. Imagem de escultura. Ô Paula, fala para mim, explica para mim, o que quer dizer imagens de escultura? Existe? Eu queria que qualquer protestante explicasse para mim o que quer dizer esse termo, imagens de escultura. O que é uma imagem de escultura? Isso aí é uma adulteração feita propositalmente por aquele herege João Ferreira de Almeida. No original não está escrito imagens de escultura. Pode ler lá na Vulgata Latina. Vulgata Latina, né? Lá está dizendo imagens de deuses. Não fará para ti imagens de deuses. É isso que diz em Êxodo 20. Não fala essa aberração aqui de imagens de esculturas. Pelo amor de Deus, toda vez que eu vejo um protestante falar, está escrito, não fará para ti imagens de esculturas. Toda vez que eu ouço isso, dá urticária, dá uma coceira, porque Deus dá uma agonia. Imagem de escultura. Lá fala, não fará para ti imagens de deuses. Não te prostrarás diante de deuses. Não está falando imagem de esculturas. Não está falando para não se prostrar diante de imagens. Lá fala imagens de deuses. Então você está sendo enganada. Pega essa Bíblia sua Ferreira de Almeida, se desfaz dela e vai procurar uma Bíblia mais confiável. Né? Posso te indicar várias aqui, católica, protestante, é tudo adulterado. Então não fala mais imagens de escultura não, que isso aí me dá uma urticária. Tá bom. Mas você fala, ninguém nunca se ajoelhou diante de imagens para orar. Ninguém nunca se ajoelhou diante de imagens, você fala nas escrituras. Eu aconselho você o seguinte, procura lá, Josué capítulo 7, versículo 6. Você vai ver ele se prostrando diante dos anjos ali que está na Arca da Aliança. E você falou que isso nunca aconteceu. Lá em Êxodo está falando, não falar para ti imagens nem figura do que está no céu. Anjo é uma coisa que está no céu. Fizeram a imagem. Então, segundo você, contrariaram o mandamento. Não se prostrará diante de imagens. Josué 7, versículo 6. Josué se prostra diante dessas imagens, dos querubins. Isaías 45, 14. Deus previu que muitos se prostrariam e orariam e pediriam a Ciro, rei da Pérsia. Isaías 45, 14. Deus está lá falando, virá um dia em que vocês vão se prostrar diante de Ciro e vão pedir para ele clamar. E Deus não condena isso não. Deus fala que isso ia acontecer e Deus faz isso acontecer. Eles estão adorando Ciro,
que é um rei ainda que é da Pérsia, ainda nem é judeu. Números 22:31. Balaão se prostrou diante do anjo. O Balaão estava adorando o anjo? Gênesis 18:2. Abraão se prostrou diante de um anjo. Abraão estava adorando o anjo? Salmo 147, versículo 2. O salmista diz que ele se prostra diante do templo e ora a Deus. Se você ver na Bíblia lá, o templo de Jerusalém era cheio de figuras. Lá tinha desenho de querubins, de bois, de leões, de um monte de plantas. Aquele templo era cheio de figura nas paredes, no muro. O salmista se prostrava ali diante daquelas imagens e orava. Salmo 147, versículo 2. Isso aqui no Salmo católico. Eu não sei, Salmo protestante, vocês excluíram alguns salmos ali, mas esse aqui com certeza tem na Bíblia de vocês. Eu não sei que número que é. Na Bíblia católica ali, Salmo 147, versículo 2. Salmista se prostra diante do monte de imagem e ora a Deus, contrariando o que você falou. Então, o seu conceito de adoração está muito equivocado, muito. Você quer saber o que é uma adoração para nós católicos, Paulo? Não é se prostrar diante de uma imagem e orar a Deus. Isso aí para nós não é adoração. Quer saber como que o católico adora? Vai no momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. É o único momento que nós adoramos. Agora, para finalizar, para acabar de vez com esse negócio de Jesus é o único mediador. Você fala ainda Jesus é o único intermediador. Onde que você viu intermediador isso nas Escrituras? Meu Deus do céu. Aí você gosta de usar aquele 1 Timóteo 2,5, feito papagaio, igual protestante. Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Paula, lê isso aqui no contexto, Paula. Lê no contexto. Você pega 1 Timóteo, mesmo capítulo, capítulo 2, versículo 6. Versículo seguinte, lá fala: que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Aqui, Paulo, você estudando no contexto, você vai ver Jesus é o único mediador da salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens para nossa salvação. Esse é o contexto aqui dessa passagem. Você entendeu? Não está falando nada de intercessão. É mediação salvífica. Não é intercessão de graça. Vai no mesmo capítulo. Só que você vai lá no versículo 1. Paulo inaugura esse capítulo pedindo intercessão para as pessoas. 1 Timóteo 2,1. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Paulo inicia o capítulo pedindo para todo mundo interceder e depois lá na frente ele vai falar para ninguém interceder, que só Jesus intercede. E outra coisa, Deus realizava milagres por intermédio das pessoas. Atos capítulo 5, versículo 12. Lá fala: enquanto isso, realizavam-se entre o povo pelas mãos dos apóstolos muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Deus realizava milagres por intermédio de quem? Dos apóstolos. Como lá a sombra de Pedro, que curava as pessoas, que está lá em Atos 5,15. Como, por exemplo, a toalha de Paulo. As pessoas, Paulo comia, pegava o lenço, limpava a boca, colocava o lencinho ali do lado. As pessoas iam lá, pegavam o lenço de Paulo e levavam até a comunidade para pegar aquele lenço, colocar sobre as pessoas que estavam doentes, e as pessoas eram curadas através do lenço que Paulo usou. Foi Paulo que curou? Não. Foi o lenço que curou? Não. Foi Deus que curou através de Paulo. Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Olha aqui, como que Deus é Jesus, somente Jesus é o mediador? Paulo está mediando aqui milagres. Esse vídeo ficou longo, mas você falou que toda sexta-feira você vai postar vídeo lá falando de religião. Toda sexta-feira, se você falar coisa errada, eu vou contestar. Porque isso que você fala
é muito grave. É muito grave. Almas podem ir para o inferno por causa disso que você está falando errado. Vocês não entendem a gravidade dessas coisas. A última vez que a gente fez um hangout respondendo o primeiro vídeo seu, teve uma pessoa que falou: nossa, mas vocês fizeram a tempestade por causa do solo escritura, por que vocês não vão falar de política? Tem coisa mais grave do que você ser responsável por mandar uma alma para o inferno. Se você ensina errado, você está botando em risco a alma daquela pessoa que você está ensinando errado. Então, se você continuar ensinando errado, vou continuar vindo aqui e retrucando você. Entendeu? E essa é a resposta católica.